Boa tarde, professora Elsa. Muito obrigada desde já por ter aceito participar no ciclo de conversas com o futuro. Este é o quarto episódio, no âmbito da edição de 2022 da Futuralia. Portanto, a professora Elsa conquistou o prémio de melhor professora do ano em 2021, mas há mais de 30 que dá aulas. Como descreveria o seu percurso enquanto professora até chegar a esta distinção? Ora bem, muito boa tarde. Eu quero agradecer o convite, que me foi interessado para estar aqui a conversar sobre este assunto tão importante e premente na nossa sociedade, a educação, o ensino e os projetos, não é? E os projetos em prol do aperfeiçoamento de todos, de cada um e de todos. Em relação à sua pergunta, eu devo dizer que, de facto, 30 anos é o tempo cronológico, e o que significa que, desde logo, que eu dediquei mais de metade da minha vida à educação, a partilhar aquilo que sei, mas também a aprender. Eu assumo-me como uma professora aprendiz. E também dizer que, contrariamente a este tempo cronológico, linear, o meu percurso teve a ver com, enfim, muitos caminhos percorridos. Não é, portanto, um percurso linear. Eu licenciei-me em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, fui professora do ensino superior privado em Lisboa, fui professora do ensino privado também em Santa Maria da Feira, e depois, de facto, fui constatando que quanto mais novos, menos condicionados e menos formatados. E, portanto, interessou-me muito e encanta-me promover este encontro que é entre os jovens e a filosofia, e também e sobretudo ter outros projetos que envolvem as crianças e envolvem os idosos, os séniores e os sine-séniores. Portanto, o que é que eu lhe posso dizer mais? Que em termos académicos fiz também vários estudos, várias investigações na área da filosofia da educação, da filosofia moderna e contemporânea, e agora estou a acabar uma outra tese de mestrado em filosofia para crianças da Universidade dos Açores. Portanto, isto quer dizer que, de facto, as existências têm sempre, enfim, múltiplas variáveis e a minha não se reduz a isto, mas eu diria assim que este prémio, e convergindo na sua pergunta, primeiro foi um privilégio ter sido premiada com o Global Teacher Prize Portugal 2021, mas também devo dizer que o mérito do prémio não é apenas meu, porque eu concebo todo o ato educativo e toda a educação é partilha, e portanto eu costumo dizer que a educação não é um ato solitário, mas solidário, e de facto as escolas por onde eu passo, os projetos que tenho na comunidade, em Amarante, na cidade de Amarante, as instituições com as quais eu trabalho, acolheram estas pequenas utopias, como eu costumo chamar, e fizeram-nos suas. Mais do que isso, são as nossas utopias. E, portanto, o mérito, para lhe dizer, Rita, que o mérito de facto não é só meu relativamente a este prémio, a esta premiação. Claro, nós não vivemos isolados, não é? Nós fazemos parte de um todo e claro, cada pessoa com a sua responsabilidade também contribui, não é? Para as coisas que conseguimos alcançar. Portanto, a professora Elsa criou o projeto Filosofia com Cinema, com o objetivo de desenvolver o pensamento filosófico de cada aluno. A partir de que problemática ou de que necessidade surgiu este projeto? Ora bem, o projeto surge, eu vou dizer assim, de uma paixão que é uma paixão triádica, ou também posso referir três paixões que são muito cúmplices: a filosofia, o cinema e a educação. O pensar o cinema e o filosofia com o cinema agrega iniciativas várias, não é? Iniciativas, nomeadamente, vamos em termos históricos, a criação de um clube de cinema, que agora se designa Fio ao Cinema, muito antes da Escola Secundária de Amarante, à qual eu pertenço, aderir ao Plano Nacional de Cinema, do qual eu me orgulho muito de ser a sua coordenadora, em 2014 e 2015. Eu devo dizer que também sempre estive ligada ao Cineclube de Amarante e, portanto, sempre tive esta paixão, como disse, é uma das paixões.
e nesta altura, antes de 2014, 2015, uns anos, bastante anos recuando, houve por parte da direção uma indicação, uma circular, uma exigência, vamos dizer assim, normativa, e que tinha um nome, o seguinte nome, que era a ocupação plena dos tempos letivos dos alunos na escola. Quer dizer, eu confesso que o nome destes tão pesado Mete respeito. não, e algum sufoco, não é? Relativamente sim, sim. a alguma criatividade e alguma liberdade. Bom, mas isso foi desafiante na medida em que, para mim, constituiu, de facto, o ponto de partida para criar esse tal clube de cinema. E então, nesse clube, pareceu-me fundamental que era proporcionar filmes, obras fílmicas autorais e educar um certo para um outro tipo de olhar essas obras, sim, despertando sempre as interrogações filosóficas. Portanto, eu tinha sempre a preocupação que é como é que estes alunos, indistintamente dos ciclos, dos níveis de ensino, como é que eu poderia potenciar uma experiência que eu acho que é uma experiência que é estética, sem dúvida, mas que também é uma experiência ética, não é? De aprender a ver, de aprender a rever os filmes, o cinema, despertando-se também nesta descoberta, não só relativamente à obra, ao realizador, mas também relativamente a si próprio, não é? Isto para mim sempre foi entendido como um exercício filosófico de aprofundamento, não é? A vários níveis, portanto. Portanto, precisamente por falar neste aprofundamento pessoal, digamos assim, diria que um dos problemas da educação praticada atualmente é o facto de não colocar o aluno no centro, no papel principal do seu processo de aprendizagem, fazendo com que o seu espírito crítico e ativo não seja mais estimulado. O seu projeto procura colocar os alunos a pensar e a questionar variedíssimas coisas, nomeadamente as obras que vêm e, no fundo, a si próprios também. Como é que percebeu que esta seria a necessidade ou algo importante para estimular nos jovens? A sua pergunta tem várias, enfim, é complexa, tem várias perguntas dentro de uma só, vamos dizer assim. Em primeiro lugar, eu acho que não se pode fazer a generalização, que será uma generalização algo apressada, dizer que toda a educação é heterónoma. E a prova disso é que estamos a falar deste projeto, como poderíamos falar de outros projetos, porque se assim fosse, a educação, repare, seria anti-educativa, o que seria autocontraditória, não é? Portanto, eu encaro que eu constato que existem inúmeros projetos que são absolutamente desafiantes e nos quais os professores, e não apenas eu, colocam o aluno como protagonista e de facto são promovendo não só atividades de descoberta e cuja iniciativa está na estrita dependência da atuação do aluno ou do discente. Por outro lado, também um outro aspecto que me parece relevante na questão é que pensar e agir autonomamente não me parece que seja apenas, vamos dizer assim, reforçar, apenas uma exigência dos jovens. Quer dizer, é uma condição essencial a todo ser humano. Eu até diria, independentemente da faixa etária, porque se algo me foi, que considero extraordinário e que me pude aperceber ao longo dos anos, é que as crianças, e é um dos projetos que eu tenho, Filosofia com Cinema para Crianças, na Escola Básica número 2 de Amarante, é que as crianças são umas potências criadoras e filosóficas fantásticas. Fazem umas perguntas, como elas dizem, elas próprias me disseram, as perguntas imaginatórias. E, aliás, eu acho que sobre este ponto, ou este assunto, ou este aspecto, eu sugeria uma leitura atenta ou uma consulta
precisamente do mestrado em Filosofia para Crianças da Universidade dos Açores. Primeiro, não só porque é o único na Europa, e depois porque tem um corpo docente altamente qualificado. Às vezes nós precisamos mesmo é de... Olha, é um bocadinho como o poeta Manuel Barros diz, dar ao pente funções de não pentear. Temos que despentear os nossos pensamentos, todos estão formatados, não é? É, É um pouco isso. é verdade, é verdade. Nós vivemos, consciente ou inconscientemente, numa caixinha, não é? E vamos ali. E de repente, quando alguém nos coloca a oportunidade de questionar e de pensar as coisas de outra maneira, com outras lentes, a verdade é que, mudando a perspectiva, tudo muda, não é? E até algo com estranheza que se vê, não é? Mas a estranheza pode ser É muito boa, é positiva. positiva, eu acho que Sim, sim. sim, desencadeia uma série de predisposições que são fundamentais, não é? Nomeadamente em termos de atitude filosófica. Sim, sim, sim. Mesmo o conceito de questionar e de criticar podem ter conotações negativas, mas a verdade é que é extremamente positivo. Questionar, Sim, criticar, pôr em causa. eu considero, Rita, que questionar, interrogar e criticar, apontando é porque criticar não tem apenas uma dimensão negativa, Exato. porque se podem apontar aspectos a partir de uma perspectiva de análise pessoal, aspectos positivos ao que quer que seja. Fazer uma crítica pessoal não é apenas uma crítica negativa, mas a existir essa crítica, ela servirá, penso eu, para ultrapassar essas debilidades ou esses aspectos menos positivos, e a nossa conversa também tem a ver com aspectos positivos e talvez aspectos que sejam ainda necessários aperfeiçoar, Claro, há não é? sempre. No próprio sistema educativo e na escola e em cada um de nós. Portanto, sem questionamento não há possibilidade de evolução. Exatamente, não há melhoria. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Qual é que foi ou é a receptividade dos alunos e de outros colegas professores de profissão a este projeto? Ora bem, é assim, em relação aos alunos, eu vou rapidamente dizer, vou contar a seguinte situação, que é, num 10º ano, eu apresentei um filme, uma curta-metragem, que se chama O Emprego, de um argentino que se chama Santiago, o realizador Santiago do Graço. E o filme aborda uma sociedade completamente desumanizada, onde as pessoas são objetos. E então foi com muita estranheza que eles viram o filme. E eu fiz um desafio, e o desafio foi que colocassem questões à narrativa visual, colocassem questões às personagens, colocassem questões ao modo como o realizador utilizou o som, ou utilizou as cores, ou utilizou, enfim, os desenhos, etc., o traço, e, e, e eles ficaram muito aflitos, e ficaram, de facto, acharam o desafio com um grau de dificuldade muito elevado, e, portanto, o que me disseram foi, nós não estamos habituados a fazer perguntas, e isto, eu não quero dizer que não haja, atenção, nem eu quero ser aqui mal interpretada, porque não quer dizer que não existam professores excelentes, fantásticos, mas o que é facto é que o ensino ainda apela muito também à memorização e reprodução de conhecimentos. E questionar e inaugurar e conseguir criar uma interrogação é um ato excepcional. Portanto, com espanto, com alguma estranheza, devo dizer, relativamente, falou-me também dos colegas, não Dos é? seus Dos colegas, colegas. sim. Eu devo dizer que me interessam muito os colegas que têm, que também querem percorrer caminhos pedagógicos e metodológicos diferentes, que querem contribuir para o aperfeiçoamento da escola e que querem contribuir para o aperfeiçoamento da educação e, enfim, e da comunidade, com outros trajetos alternativos. Mas também devo dizer que me parece que
alguns professores têm uma missão, uma outra missão extremamente elevada, que é de redescobrirem em si a paixão que tinham outrora, quando abraçaram esta profissão, eu diria, esta vocação de ser professor. Portanto, há aqui eu acho que assim como os alunos têm, há uma motivação que é intrínseca, há outra que é extrínseca, mas assim como os alunos devem ser estimulados e obviamente que o ensino será tanto mais profícuo quanto houver uma maior motivação, isso acontece também por parte do professor, e a relação é a relação pedagógica é sempre uma relação dialética, não é? Portanto, ambos têm que estar altamente apaixonados e motivados e com vontade de fazer e de agir, porque a educação também é isso, eu entendo a educação como transformação e como ação, e isso é fundamental para mim. Eu até posso confidenciar, no fundo isto vai ser público, enfim, o que mina o conceito de confidência, já estou aqui numa autocrítica, não é? Que é, este ano, 3 colegas que pela primeira vez chegaram à Escola Secundária de Amarante e que automaticamente imediatamente vieram no início do ano falar comigo e que queriam fazer e têm projetos, etc. E que queriam que... E isso é fantástico, eu acho extraordinário esta vontade de fazer e de querer fazer e de criar e de uma forma que é a única possível em educação, que é de uma forma colaborativa. Isso é fundamental, Rita. Exatamente. E a verdade é que o professor não tem esta responsabilidade diretamente, mas um professor motivado também transparece a sua motivação para os alunos quando dá aulas, a forma como ensina, a forma como colabora com os seus alunos também. Isso também me passa. Sem dúvida que é assim, o entusiasmo... Exato. Também é, e vou aplicar que no contexto atual pode não ser muito bem a palavra que vem aí. Contagia. Exatamente, é contagiado, percebeu imediatamente. Só podia. Só podia. Sim, sim. Perguntava também se seria possível e até positivo para os alunos transportar esta ligação entre, portanto, o cinema e, neste caso, uma outra disciplina para outras disciplinas, digamos assim, portanto, a professora de aulas de filosofia, mas para outras disciplinas. Sim. Eu posso começar por dizer o seguinte, quando me fala em cinema, em filosofia e outras disciplinas, em primeiro lugar dizer que o cinema, de facto, para mim é uma arte maior, é extremamente complexa, e que esta preocupação em respeitar as obras e em permitir que elas cheguem aos alunos, despertando-os, não é? Cultivando a curiosidade e cultivando esse espanto que também é estético e não só, é fundamental. Dizer que a filosofia é de facto uma das disciplinas cuja missão primacial é a desbanalização e é esse aperfeiçoamento lógico e argumentativo. E se pensarmos também o cinema e a forma como uma obra é oferecida ou então o aluno é convidado, quando o aluno é convidado a apreciar e a contemplar uma obra fílmica, esse é também um exercício, convenhamos, de desbanalização, de um certo olhar imediato, efêmero, superficial. E então nós já podemos, eu acho que o cinema tem
também o cinema inquieta-nos, o cinema coloca-nos problemas, o cinema, os filmes, as obras fílmicas, e portanto tem esta cumplicidade, não é? Esta cumplicidade, eu diria, tem uma vocação muito filosófica. Por outro lado, e já estamos aqui a ver então aqui esta sintonia, esta cumplicidade entre a filosofia e o cinema, sendo que, atenção, a filosofia não é propriamente, não é de facto uma arte. A filosofia não é, pelo menos no sentido estrito, é de facto uma área de saber. Mas também não é só isso, ela implica um corpo de conhecimento, mas implica uma atitude. E dizer que este aperfeiçoamento, que é um aperfeiçoamento argumentativo, implica que nós nos possamos considerar e também erigir não apenas como seres pensantes, mas como seres sensíveis, não é? E portanto isso é fundamental. Dizer que falar em outras disciplinas é também um bocadinho a radiografia do sistema de ensino no qual nós vivemos e existimos, porque há um corpo disciplinar, existem disciplinas, é muito interessante ouvirmos a forma e aquilo que dizemos, não é? E o modo como o dizemos. E existem a disciplina de educação visual e de português e de matemática, etc. Isto para dizer o quê? É que o ensino ainda é bastante fragmentado. Sim. E é bastante, diria de outra forma, o Deleuze fala disso, o Gilles Deleuze, é um paradigma ainda muito arbóreo, vertical, e parece que há umas disciplinas que valem mais do que outras, e não, quer dizer, rigorosamente, o ensino devia ser de partilha efetiva entre as diversas áreas. E é isso que eu acho que o meu projeto e outros projetos potenciam, é este trabalho transdisciplinar. Eu gosto muito, devo dizer, da designação de um pensador brasileiro que se chama Silvio Galo, e ele tem um texto cujo título é Por uma Educação Não Disciplinar. E eu aconselho vivamente a leitura desse texto. Isto para dizer que mais importante que esse paradigma, que é fragmentário, que é individual, o que interessava era um modelo e um paradigma onde não há disciplinas de primeira e segunda categorias e onde todas elas concorrem para um fim que é o aperfeiçoamento de cada um e a elevação das competências, nomeadamente do pensamento criativo, do pensamento crítico, etc. E, portanto, isso para mim parece-me fundamental. Não sei se já me alonguei, Rita, não sei. Não faz mal. Nós, por acaso, através do nosso projeto da Mais Educativa, temos a oportunidade de entrevistar vários diretores de escolas completamente diferentes por todo o país e muitos também nos apresentam vários projetos que já estão a dinamizar na sua escola com professoras de diversas áreas para tentar efetivamente criar aqui, combater esta divisão e criar uma interdisciplinaridade, no fundo, não é? Portanto, todas as disciplinas deixam tanto de ser disciplinas e começam a coexistir no mesmo espaço em vez de estarem repartidas, cada uma no seu ramo, umas mais altas, uns níveis mais abaixo. Porque, no fundo, na prática as coisas não funcionam assim, portanto não é assim que deveriam ser transmitidas aos alunos. Sim, nós temos uma disciplina na escola secundária, que é uma disciplina que é constituída, vamos dizer, isto é quase também contraditório, que é uma disciplina, vou dizer assim, constituída por 3 áreas, que se chama literacia, comunicação e pensamento. Então tem a área de filosofia, tem a área de inglês e tem a área de português. E eu devo dizer que temos feito algumas a disciplina é semestral, porque temos a semestralidade na escola, e de facto este trabalho, que não é fácil,
Mas também não há feudos, não pode haver feudos, não pode haver feudos nas artes, mas também na educação, e porque todos podem contribuir com o desenvolvimento das suas singularidades, mas no desenvolvimento das suas especificidades das suas áreas, mas de uma forma partilhada. Eu acho que isso é que é bonito e que é educativo, É sinceramente. educativo, exatamente. Não é? Isso é educativo. Sobretudo, desculpa, Não faz mal. sobretudo se esses projetos e sejam em tempo letivo, que é isso que estamos a falar, em tempo formal letivo também, puderem contribuir para a melhoria da comunidade, porque a escola, a educação não está fechada, não está enfeudada num espaço arquitetónico, ela pode e deve estar nos mais diversos lugares na Derrubar estes comunidade. muros, não Eu é? tenho articulações com várias instituições na comunidade e tenho projetos, por exemplo, eu vou dar um exemplo, no primeiro ciclo com a Filosofia com Cinema semanal para crianças, que é um programa que tem 5 anos, é uma experiência pedagógica extremamente interessante. E depois também, eu trabalho muito e felizmente com ex-alunos, com ex-alunos que também, ou que desafiam, ou que me desafiam, e é isso que eu considero quando disse no início que sou uma professora que também é aprendiz, também tenho muito a aprender. Portanto, há projetos em que eu estou com ex-alunos, nomeadamente, por exemplo, numa casa que chama-se a Casa da Boa Vista, Residência Sénior, onde eu e um ex-aluno fundamos, o Diogo Gonçalves, fundamos um clube de cinema e nós temos os cine séniores e fazemos atividades e pequenos fragmentos fílmicos e fazemos atividades enfim, convocamos a memória, fazemos atividades mais práticas ao nível da agilidade e motricidade fina, faço uma partilha porque convido alunos do ensino secundário e já aconteceu este ano a irem à residência sénior e estarem com os cine séniores, ou então a irem aos meninos do primeiro ciclo, ou ao pré-escolar. Não há faixas etárias que estejam fechadas ou ciclos de ensino, Estanques, exato. não é? Todos podem aprender com todos e, portanto, isso é fundamental numa sociedade e numa educação cada vez mais humanizada, que é isso que se pretende. Inclusiva também. E, inclusive, eu devo dizer que a esse nível, o projeto, o Filosofia com Cinema, o Filocinema, não só convoca indistintamente, e já falei das crianças, e já falei dos idosos, mas mesmo no ensino, na escola secundária, desde o 7º ano ao 8º, desde o ensino regular ao ensino profissional, ao 12º ano, aos meninos da educação especial, tem projetos a vários níveis, porque é como dizia, não há, o cinema é uma arte inclusiva, mas a educação deve ser-lo. A educação, deve ser, exatamente. eu sou pena de deixar de ser educação educativa. Sob Voltamos pena à de não mesma educar. questão, não é? Não é? Voltamos Exato. à mesma questão, sim. Baseando-nos naquilo que nós atualmente conseguimos constatar e da educação no geral, e daquilo também que podemos projetar numa era em que temos acesso a uma quantidade infinita de informação através dos meios digitais, a nossa capacidade para criticar e para questionar, por vezes, revela-se deficitária e aliás, isto é aquilo que nós podemos constatar quando falamos com diretores e com outros professores que dizem que se preocupam muito com a falta de capacidade dos alunos de conseguirem identificar o que é uma notícia fidedigna, o que é uma fonte que devem consultar, esta falta de capacidade de escrutinar aquilo que veem. Acredita que... Sim, peço desculpa. Acredita que projetos como o seu deverão continuar a ser implementados e ampliados para outras escolas e para outros níveis de ensino? Ora bem, eu acredito sobretudo que a educação é sempre transformação, é sempre ação e intervenção, isso eu acredito.
e acredito que, aliás, se não for assim, não, como é que poderíamos pensar na educação enquanto potenciadora do aperfeiçoamento, não é? Da evolução. Não Não poderíamos. poderíamos. Portanto, e aqui o aperfeiçoamento é do aluno, é do professor, é da comunidade também, é da sociedade. Portanto, não há perspectivas fragmentárias nem isoladas. É essa perspectiva mais total, holística, de abertura. E eu às vezes fico a pensar, quando me dizem a comunidade educativa e a comunidade civil, a verdade é que o aluno, quando vai para o espaço escola, ele é comunidade civil e comunidade escolar. Quando ele sai, e os pais a mesma coisa, e os professores. Portanto, esta tentativa é sempre tão tirânica, não é? De classificarmos e Exato, muito rigidamente estanque. estabelecermos fronteiras, deve ser muito, muito repensada. Por outro lado, também acho que em relação àquilo que disse, da incapacidade dos alunos para perceberem ou interpretarem e analisarem determinado tipo de notícias, a minha pergunta é mais funda, que é de onde deriva essa, onde está a causa dessa incapacidade. Portanto, porque é que não desenvolveram então essas competências ao nível da interpretação, da descodificação de informação, etc., e de análise crítica? Portanto, é mais funda e temos que pensar nela. E obviamente que se a educação é ação, então ela mobiliza não só a intervenção pedagógica do professor, mas também convida a que o aluno não seja um mero espectador e que essas competências não desabrochem sem um trabalho árduo pré-existente. Esse é um dado que me parece importante. Por outro lado, eu acho que numa escola ou numa sociedade, e numa escola sim, numa escola humanizada, todos os alunos, independentemente das faixas, independentemente etárias e dos ciclos de ensino, teriam que ter acesso a espetáculos de cinema, espetáculos de teatro, de dança, etc. E eu gostaria imenso, e tenho a pequena utopia, de que eles pudessem ser para esses alunos no ensino obrigatório gratuitos. O acesso às artes, a entrarem nas artes de forma gratuita. Eu devo dizer que neste momento está a decorrer um festival de cinema de animação que é o Monstra. Em termos físicos, o festival só começará dia 16 de março, mas peço desculpa que está a tocar e eu vou a desligar. Devo dizer que então está a decorrer um festival de cinema de animação de Lisboa e nas escolas, portanto chama-se A Monstra Vai às Escolas e tem um determinado valor e sinceramente eu tento ser coerente com aquilo que penso e então eu quis muito porque acho que dar acesso a quem não o tem, nomeadamente a programas tão bons quanto o da Monstra, que tem programas desde o pré-escolar ao primeiro ciclo e segundo e terceiro ciclos e depois para o ensino secundário, aquilo que eles chamam a geração M, com análises e sinopses, etc., e até com um brinquedo óptico e, portanto, do pré-cinema para trabalharem, isto para dizer que pensando no valor, por muito simbólico que seja o valor que estava a ser pedido, eu decidi que, de facto, era o Clube Filocinema que deveria suportar, era o Clube Filocinema que deveria suportar esse custo. E, portanto, eu convido os alunos e convido os professores, mas vamos dizer assim, do prémio que eu recebi,
que estou a permitir e a promover esse outro olhar perante todo este manancial que é, enfim, encantatório, o cinema de animação e a mostra com os seus programas. Isto para dizer que não basta às vezes pensarmos, é preciso sermos, a nossa ação ser de facto coerente com aquilo que pensamos. E dentro das minhas limitações, que são muitas, tento ser muito consequente. E, portanto, dizer que nem na educação, nem no cinema, nem nos projetos pode haver monopólios. E felizmente há outros projetos magníficos, alguns eu conheço, outros não, certamente que ainda irei conhecer, mas não tenho dúvidas que hum, é isso, a educação é isso, é a esperança em ação, é movimento, olha, como a imagem, a É ilusão da verdade, imagem é movimento. A educação é movimento também. sem Sim. dúvida, sem dúvida. Portanto, para os jovens que vão à Futurália, que estão numa altura de decisões sobre o seu futuro, qual o caminho a seguir, os passos a seguir, o curso que eles vão optar, e numa altura em que temos ao nosso alcance inúmeras opções e inúmeras informações, quais são as questões que os jovens podem fazer a si próprios para perceberem qual o caminho mais acertado, digamos assim, que devem seguir no ensino secundário e superior? Eu devo começar pelo fim, Rita, e eu não tenho caminhos acertados para apontar a ninguém. Não há Claro, aqui um receituário. De claro. qualquer forma, quero dizer que não posso, não quero substituir-me às perguntas dos jovens. Seria, repare, de uma forma, temos estado a falar de autonomia, seria subestimá-los. Agora, o que eu gostaria muito é de receber, de recepcionar as suas interrogações, as suas inquietações, as suas dúvidas. De facto, não há um receituário na existência, Não há. infelizmente é assim, não é? Mas eu dir-lhes-ia para indagarem, procurarem profundamente sobre o que são, quem são, que motivações têm, que problemas gostam de abordar ou que consideram ser mais importantes. No fundo, o que me parece é que às vezes há assim uma certa tirania da adultez, não é? Os adultos a considerarem e a gerarem e a pressionarem com as suas Sim. elevadas expectativas, não deixando que os jovens possam ser eles a desabrochar. Aliás, há algo, vamos pensar no seguinte, que é, com 18 anos ou 17 anos vão determinar o futuro. É E como é verdade, que se não vão. determina, Rita, como é que se determina o Não sei. indeterminado, não é? É Exatamente. complicadíssimo. O que é que nós podemos fazer? O que é que eu posso fazer? Ou o que é que as pessoas podem fazer, e aí o sistema educativo e a educação, hum, sempre que conseguir, e deve conseguir ser, nem que seja transgressora, tem que o conseguir, que é permitir que eles desabrochem, que eles desenvolvam competências que permitam o reajustamento sucessivo, não só ao que são, mas àquilo que esperam e que descobrem que são, mas também de reajustamento sucessivo à realidade que vamos tendo. Repare que todo este contexto pandémico também exigiu grande esforço e reajustamento e uma ação, enfim, em tempo curto, não é? E Exato. quase imediato por parte de um sistema educativo de professores, etc., com as suas obviamente, debilidades e fragilidades, mas temos é que, a partir das debilidades, e vamos voltar à crítica, construir positivamente. É isso que é importante. Eu diria também que aos jovens, não lhes fazendo questões, mas dir-lhes-ia que não podemos viver, no fundo, sob uma lógica da utilidade e da empregabilidade, porque se o fizermos,
não somos criadores. E por fim, eu gostava de, se me é permitido, eu gostava de facto de referir uma frase de Michel Foucault. E eu acho que Uhum. temos que pensar nela e ficar a pensar e a repensar nesta frase, Rita. E a frase diz-nos o seguinte: diz-nos, existem momentos na vida onde a questão de saber se pode pensar diferentemente do que se pensa e perceber diferentemente do que se vê é indispensável para continuar a olhar e a refletir. Eu até acrescentaria para continuar a ser ou a sermos. E eu acho que seria isto o meu insignificante contributo, Rita, neste momento. Eu acho que com essa frase podemos realmente terminar para nos ficarmos a pensar e a questionar com essa frase Sim, e sim, com o grande Foucault. Olha, muito sim. obrigada, doutora, a professora Rita, Elsa. Foi um Rita, gosto, foi um prazer estar consigo. foi mesmo. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada.